Convido a todos a participar da campanha Setembro Amarelo. O mês de setembro consagrou a conscientização da prevenção contra o suicídio. Ele foi marcado pelo Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, que ocorre no dia 10 de setembro. E aqui no Brasil, no dia 15 de setembro, nós temos o Dia de Combate à Depressão. Quando a gente fala em suicídio, a gente tem que falar de números. A OMS refere que a cada ano 700 mil pessoas morrem por suicídio. A cada 40 segundos uma pessoa está se matando no mundo. E a gente sabe que a tentativa de suicídio é 10 vezes maior do que esse número. O Ministério da Saúde publicou em 2020 os dados alarmantes que aconteceram no Brasil no período entre 2010 e 2019, em que no Brasil houve um aumento de 41% na taxa de suicídio. A população demográfica nesse período aumentou 10,17%. E quando a gente vai entender melhor esses números, a gente vê o seguinte, que a maioria eram homens. E isso confere junto com os outros dados do resto do mundo. Tanto que recentemente teve um boxeador chamado Barry Pimblett, da UFC, que ele ganhou o prêmio e o troféu dele, ele homenageou um amigo que tinha se matado na véspera por suicídio. E ele fez um discurso muito bonito, falando sobre a masculinidade tóxica, alertando que homens possam falar sobre essas emoções, possam mostrar que tem dificuldade de lidar com emoções e pedir ajuda, que era isso que ele queria que o amigo dele tivesse feito. E isso é muito interessante porque bate com a nossa cultura também, dos homens não poderem achar que é fraqueza pedir ajuda. Agora, quando a gente vai ver melhor esse aumento aqui no Brasil, a gente percebe o seguinte, que chama muita atenção. Teve um aumento entre idosos, teve aumento nos indígenas e teve um aumento muito importante na população LGBTQI+, e principalmente entre os jovens, adultos jovens. Houve um aumento de 83% nos jovens morrendo por suicídio, sendo a segunda causa de morte no Brasil entre adultos jovens. Quando a gente fala em menores de 14 anos, houve um aumento de 114%. Então isso é um dado muito alarmante. Então, o que está acontecendo, né? Qual é a causa de os nossos jovens estarem preferindo a morte por suicídio? Bem, eu acho que não tem uma causa, são várias causas. Né? Então, eu acho que também tem a imaturidade emocional, a gente tem o desapego à vida, a falta de propósito pela vida, a ansiedade de performance, seja na escola ou seja na vida social, o aumento de bullying, o aumento de cyberbullying, o aumento de traumas psicológicos. Nós temos muitas crianças que sofrem por negligência dos pais, abuso sexual, violência doméstica. A gente sabe que em menores, em crianças, já tem uma atrofia de uma área cerebral chamada hipocampo, que pode levar para depressivo. As doenças psiquiátricas que estão surgindo cada vez mais cedo, seja ansiedade, pânico, abuso de álcool, de substâncias, depressão, bipolaridade, toque. Então, histórias familiares de doenças psiquiátricas, inclusive de suicídio. E também as redes sociais, que às vezes os jovens estão hiperconectados na rede social e, consequentemente, estão desconectados da sua família, da sua vida, sua vida real. Então, às vezes os pais eles estão muito tranquilos, que os filhos estão dentro do quarto, achando, tá ótimo, ele tá dentro de casa, tá quieto. Não, a gente tem que ficar muito atento, porque às vezes ele pode estar na rede social, é como se fosse uma praça pública, ele pode estar cercado, conversando com vários psicopatas. Isso é muito alarmante. O SaferNet publicou em 2020 que tiveram 11.852 denúncias anônimas referente a sites que de alguma forma estimulavam o suicídio ou estimulava a autolesão. E foi retirado 6.455 sites. Então isso é muito importante, os pais estarem atentos a isso. Outra coisa que é muito importante, né? Os pais mostrarem atenção aos seus filhos. Eles estão só no quarto? Entre no quarto. Procure ver com quem eles estão conversando. Procure se interessar pelo jogo, pelo vídeo do TikTok. Por exemplo, eu escuto muitos pais falando, não, eu não gosto de rede social. Não, se seus filhos estão na rede social, você também tem que estar. Você tem que conhecer. Crianças, adolescentes, não tem que ter senha. Os pais têm que ter a senha. Eles têm que, de vez em quando, ver o que eles estão fazendo. Não é escondido. Eles têm que saber que vocês estão vendo para poder orientar. Isso é importante. Põe limite na rede social. Deixa o celular sendo carregado à noite no quarto dos pais. Porque senão eles levantam à noite. Muitos estão sem dormir. E que isso vai gerando mais ainda uma angústia, uma ansiedade muito grande.
e pode propiciar o suicídio. Observe se seu filho teve uma alteração de comportamento, ele teve abandono dos estudos, dos interesses, está muito mais irritado, está muito mais entediado, está mais triste, está mais isolado. Se ele sempre está de casaco ou de calça, mesmo no calor, que ele pode estar se cortando. Então são dados que são muito importantes a gente ficar de olho. Além disso, a gente tem que saber conversar sobre suicídio, conversar sobre bullying, sobre cyberbullying, mostrar interesse. Se seu filho fala, ó, eu não sirvo pra nada, a vida não presta, leve a sério. Isso é importante, você mostrar que ele é importante, que você importa com ele, com o sofrimento dele. Outra coisa que também é vista é que a maioria das pessoas que cometeram suicídio, eles avisaram os amigos, de adolescente eles falam entre os amigos. Então quando foi pego o WhatsApp, eles se falavam. Tanto que os Estados Unidos teve uma campanha que era o seguinte: melhor um amigo brabo do que um amigo morto. Então, se algum amigo falar, procure um adulto, avise os seus pais ou o professor da escola para que possa chamar os pais desse adolescente, mas sem estigma, com acolhimento, para poder levar ele para o tratamento adequado. E se você não tem ninguém para conversar, e você acha que não pode, não confia em ninguém, a gente sabe que a gente tem um trabalho do CVV, Centro de Valorização da Vida, telefone 188, funciona 24 horas por dia e também por chat. Vai lá, converse, porque você é importante.